Neste ano de 2011, a campanha da fraternidade, que é promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem como tema Fraternidade e a Vida do Planeta. O tema nos leva exatamente para as questões ecológicas. Por que este tema? A campanha da fraternidade, de um modo geral, se inicia com a quarta-feira de cinzas. A Igreja no Brasil aproveita a caminhada que o povo de Deus realiza durante o tempo litúrgico da Quaresma, exatamente para que o nosso povo, o povo cristão, possa refletir assuntos de importância para a sua própria vida, a sua própria existência. Tendo presente o quê? Tendo presente viver com fidelidade a sua vocação de povo de Deus. Tendo presente a vivência da fidelidade ao dom que Cristo nos concedeu pelo mistério da sua Páscoa, o dom da salvação. A Quaresma é esse tempo litúrgico onde nós caminhamos, onde nós peregrinamos, para celebrar com amor, com louvor, com a nossa vida, o dom da Páscoa de Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado nos concedeu a vida nova. Todo cristão, toda cristã, pela graça, pelo dom do Espírito Santo, é chamada a viver a vida nova. Só que viver a vida nova tem consequências bem concretas na nossa existência. E uma das consequências concretas nos é trazida por esta campanha da fraternidade. Fraternidade e a vida do planeta. Nós todos compreendemos que o planeta no qual vivemos é morada de Deus. É morada do ser humano, mas também é morada de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus, ele passou por essa terra. E claro, mas antes mesmo dele passar por essa terra, tudo aquilo que existe no nosso planeta é obra do Criador, é obra de Deus. A terra é o nosso habitat e devemos, portanto, viver bem nesta terra. Devemos viver uma relação de harmonia com a criação. É claro que a campanha da fraternidade deste ano de 2011, com este tema, Fraternidade e a Vida do Planeta, quer também nos ajudar a perceber que temos alguns problemas ecológicos que ameaçam a vida do planeta e, claro, obviamente, ameaçam a existência humana. A situação que nós vivemos no planeta todo é uma consequência, primeiramente, da busca de nós mesmos, de ter uma condição de vida melhor. As pessoas desejam ter mais conforto, as pessoas desejam ter uma expectativa de vida mais longa e essa busca se tornou desenfreada nos últimos 200 anos. E nós cada vez mais consumimos o nosso planeta em busca desse maior conforto. E esta busca desenfreada desencadeou tudo o que nós estamos visualizando. Emissões cada vez maiores de gases do efeito estufa, cada vez mais as pessoas estão consumindo de uma maneira não sábia e cada vez mais o planeta está começando a gritar, pedindo socorro por aquilo tudo que nós mesmos estamos fazendo com o nosso planeta. Hoje há uma consciência já, graças a Deus, bastante profunda da necessidade de nós cuidarmos da terra, não só do solo, mas também do ar, também da água,
das árvores, todo o ecossistema, também dos animais, das árvores, porque nós precisamos de tudo isso para viver. Não é? Um dia eu passava pela rua e vi uma árvore pequena plantada e alguém colocou uma tabuleta na árvore assim: me ajude a crescer, que depois eu vou te ajudar a viver. Não é? É isso mesmo, Deus nos deu a terra como a nossa casa. Né? O livro do Gênesis, né? A revelação de Deus é bem clara, a terra é sagrada. Sim, sagrada. Por quê? Porque a terra saiu da mão de Deus. Tudo que Deus fez é sagrado. É belo, é bonito, é bom. Diz o Gênesis que tudo que Deus fez é bom. E Deus colocou o homem e a mulher na terra como os seus jardineiros. É bem claro aqui no livro Gênesis que Deus colocou o homem no seu jardim para o cultivar e guardar. Veja, duas palavras importantes. Cultivar, né? Melhorar a terra. Cultivar a terra. O homem cultiva a terra. Ele pega, às vezes, uma região toda cheia de pântano ou de deserto e transforma num jardim. É isso mesmo que Deus quer, cultivar e guardar. Guardar quer dizer o quê? Não deixar esta terra ser poluída, ser envenenada, por exemplo, com agrotóxicos, né, e outros produtos. Não deixar com que a água seja poluída, também com agrotóxicos, produtos químicos, e o ar também não seja poluído. Porque nós vivemos do ar. Ninguém vive sem ar, ninguém vive sem respirar. Por isso, a igreja quer também unir a dimensão temporal da necessidade da terra também com a dimensão espiritual. A terra não é uma deusa. Alguns querem fazer da terra a deusa Gaia, como os pagãos antigos pensavam. Alguns querem até fazer de alguns animais deuses, outros querem fazer até de árvores certos deuses, que haviam pagãos que adoravam alguns carvalhos sagrados. Nada disso. A terra é criatura de Deus, que Deus deu para o homem. A igreja ensina que a única criatura que Deus quis por si mesma é o homem e a mulher. Todo mais foi feito para nós. O homem pode comer dos frutos da terra, o homem pode se alimentar dos animais. Né? O próprio Jesus comeu o cordeiro pascal, e aquele cordeiro foi sacrificado. Então os animais foram feitos para a nossa alimentação. Há hoje um certo desvio ecológico, um certo ecologismo, não ecologia saudável, que quer, por exemplo, que o homem nem mais possa matar os animais para comer, não quer mais que se façam experiências científicas, os pesquisadores com animais. Não, a igreja diz que pode. Evidentemente, fazendo com que os animais sofram o menos possível. Né? Mas os animais foram feitos para o homem. A terra foi feita para o homem. A igreja quer valorizar muito a preservação da terra, a preservação do solo, do ar e da água, mas a igreja não quer também que a criatura seja colocada acima do homem, a terra seja colocada acima do homem. Hoje começa a haver uma certa inversão. Hoje há uma certa tendência de querer eliminar a humanidade, restringir drasticamente a humanidade com controle rígido da natalidade, às vezes até usando aborto, usando eutanásia, pílula do dia seguinte, etc., de modo a eliminar o homem. Como se o homem fosse o culpado de tudo. Não, a igreja não concorda com isso. O homem tem inteligência, o homem tem tecnologia para poder viver sobre a terra, não é? E poder impedir toda a destruição, não é? Do ecossistema. Ora, a capacidade que o homem tem hoje de tecnologia é imensa. Então não tem sentido um certo catastrofismo, né? Querendo dizer que é preciso reduzir a humanidade à metade e aí um controle drástico da natalidade para preservar a ecologia. Não é preciso. Sabemos que não é preciso. O Brasil, por exemplo, só tem 20 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto que o Japão tem mais de 300 pessoas por quilômetro quadrado. E no Japão não tem tanta miséria, tanta falta, por exemplo, de escolas, de saúde, como tem no Brasil. Então, a questão é de disciplinar bem as coisas e é possível ter um desenvolvimento humano
tecnológico, científico, cultural, ao mesmo tempo preservando a natureza, preservando a água, preservando o solo, preservando a terra. Então, o enfoque da campanha da fraternidade é este. Não é, cuidar da terra, da ecologia, não é? Colocando o homem debaixo da terra. Não. Muitas vezes você vê uma coisa muito estranha. Não é? Hoje, por exemplo, se alguém matar um animal selvagem, ou se alguém quebrar, quem sabe, aí um ovo de tartaruga numa praia, pode ser preso de maneira inafiançável. Tudo bem, é preciso preservar a natureza. Mas, por outro lado, o que acontece quando alguém, às vezes, pratica um aborto? Muitas vezes não acontece nada. Ora, quebrar um ovo de tartaruga leva a pessoa para a cadeia, para a prisão. E muitas vezes praticar um aborto, uma eutanásia, como já é aprovado em vários países da Europa, aí não acontece nada. Ora, isso mostra o quê? Que o ser humano começa a ser colocado debaixo da natureza, ser olhado inferior à natureza. Isso também a igreja não quer. A igreja quer que o mais importante de tudo seja a pessoa humana. O seu desenvolvimento integral, o seu desenvolvimento humano, psicológico, afetivo, religioso, espiritual, não é? Acima de tudo. Porque o homem é a única criatura, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. E a igreja lembra esse versículo da carta aos Romanos, né? Que a criação geme em dores de parto. O que quer dizer isso? A criação acompanha o homem, porque a criação foi feita para o homem. Por que a criação se desorganizou? Por causa do pecado do homem. Depois que o homem pecou no paraíso, Deus disse para Adão: agora você vai ter que tirar o sustento da terra com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Não era para ser assim, mas porque você pecou. E você é o rei da terra. Então a terra também sentiu essa dor do pecado da humanidade. Então a igreja nos ensina que a terra também será libertada quando o homem for completamente liberto do pecado. Né? Quando o pecado não existir mais sobre a face da terra, imperar o reino de Deus em toda a terra, a natureza também será transformada. Né? Mas desde já nós podemos trabalhar para isso, mantendo uma ecologia saudável, mas principalmente mantendo um desenvolvimento humano segundo a vontade de Deus. As estações do ano no Brasil, elas não são tão definidas como é nos países europeus ou nos países dos Estados Unidos da América do Norte ou no Canadá. Lá é muito bem definido. No inverno tem neve, no verão tem calor, no outono as folhas caem. No Brasil já não há muito dessa característica porque nós somos um país tropical. Agora, vários fatores dentro das estações do ano, elas estão deixando de ter. Há 50 anos atrás, você tinha São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, Campos do Jordão, também no Vale do Paraíba, como cidades importantíssimas no tratamento de tuberculose. Passados 50 anos, isso já não pode ser uma realidade. Por quê? Porque mudou, a temperatura se elevou nesses grandes centros urbanos. São Paulo, há 50 anos atrás, era fortemente conhecida como a terra da garoa. Hoje não, hoje é infelizmente a terra das tempestades e isso influencia demais a população. Então realmente, as estações do ano, elas estão deixando de ter características particulares para ter realmente a característica da estação chuvosa, durante os períodos aí de primavera, verão e a estação seca, que é o período de outono e inverno. O que acontece dentro disso daí são particularidades que antigamente eram rotineiras e hoje estão se tornando fenômenos. Você tem temperaturas abaixo de zero na região da Serra da Mantiqueira, é quase que um evento que leva o turismo para lá. Antigamente era algo realmente rotineiro. Então nós estamos vivendo essa nova realidade em que realmente as estações estão virando para a estação chuvosa ou a estação seca. E nós, a humanidade, começou em Jesus ressuscitado a viver uma relação de amor, de salvação com Deus. Mas o pecado, ele tem consequências terríveis, não somente na nossa existência, mas também na existência dos nossos semelhantes,
e também consequências terríveis na criação. Sobretudo, o pecado pior que nós, como humanidade, infelizmente, cometemos é o pecado do orgulho, o pecado da autossuficiência. Quando, infelizmente, nós queremos buscar a felicidade, porém sem Deus, sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, a felicidade sem este cultivo da comunhão de amor com o Senhor. A autossuficiência, o abuso da nossa liberdade. Isso também tem consequências na nossa relação com a criação. Por quê? Porque nesta ânsia de encontrar a felicidade, nós abusamos das coisas. O Brasil, como um país tropical, os nossos maiores riscos estão focados na questão das estações chuvosa e da estação seca. O que nós estamos visualizando e cada vez se tornará mais rotina é o aparecimento de fenômenos já conhecidos, pancadas de fim de tarde ou então períodos de estiagem. Cada vez mais esses fenômenos se tornarão mais intensos, ou seja, as chuvas de fim de tarde que nós conhecemos muito bem, elas vão se tornar cada vez com um volume maior e num período cada vez menor de tempo. Ou seja, as pancadas vão se tornar cada vez mais fortes, mais intensas, e as regiões onde tem muitas descargas elétricas vão sentir isso cada vez mais proeminente. E aí o nosso foco no período chuvoso é na questão das grandes cheias, nos deslizamentos. Por isso o governo federal precisa fazer atitudes muito drásticas de criar políticas contra essas questões dramáticas que nós vivemos no período chuvoso. Já no período seco, no meio do ano, nós vivemos uma situação cada vez mais complexa, de uma estiagem cada vez maior. Ou seja, cada vez mais veremos dias secos, sem nenhuma chuva. E aí a gente torna um outro tipo de problema. O problema da umidade relativa baixa, o problema das doenças respiratórias que cada vez mais vão afetar a população. E tudo isso se tornará cada vez mais rotineiro. E nós, enquanto Brasil, enquanto brasileiro, nós precisamos nos adaptar a essa nova situação climática que vai se tornar cada vez mais rotineira no nosso dia a dia. Então nós, enquanto população, nós precisamos agregar valor às novas políticas que serão implantadas pelo governo federal com relação à mitigação ou com relação a avisos de alertas meteorológicos que cada vez se tornarão mais comuns. E no nosso dia a dia, o que nós podemos fazer? Nós temos muitas coisas a fazer. Nós podemos fazer as coletas seletivas de lixo. Você pode separar o seu lixo entre o lixo seco e o lixo úmido. Talvez não precise nem se preocupar muito em separar vidro, plástico ou coisa semelhante, mas pelo menos inicie na sua atividade, no seu bairro, na sua casa, com a sua família, a separação do lixo seco e do lixo úmido. Isso é muito importante. Outro fato muito importante para os grandes centros urbanos, aquilo que sempre se falou da questão da carona solidária. Você tem muitas pessoas em volta de você que devem trabalhar ou devem estudar próximo da sua casa. Faça esse esforço. Deixe um pouquinho de lado o seu conforto de poder ir para o seu trabalho, de poder ir para a sua escola, para a sua atividade, só com o seu carro, você sozinho, e privilegie essa questão da carona solidária. Isso é até bom, porque você pode também ter um momento onde você vai conhecer pessoas novas, fará novas amizades, e essas amizades poderão surgir novas ideias para que as pessoas possam trabalhar nessa nova realidade climática que nós temos. E por aí vai. Várias outras atitudes você pode fazer. Desligar as luzes da sua casa quando desnecessário, colocar o chuveiro no verão, não gastar tanta água na sua casa. São atividades pequenas, mas que vão fazer grande diferença se cada um da população brasileira fizer a sua parte.
si confanno che l'Altissimo tu sei e non l'uomo degno è temento vai. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di Lui, che bellezza e splendore, di t'Altissimo Signore porta il segno. Sii laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Sii laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dan sostentamento. Laudato Dio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Sii laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Signore per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Sii laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avran corona. Sii laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà male. O texto base da campanha da fraternidade nos apresenta a figura ímpar, uma figura que nos dá um testemunho maravilhoso do modo como nós, filhos e filhas de Deus, devemos lidar com a criação. É a figura de São Francisco de Assis. Este homem, este santo, que transformado pela graça de Deus, transformado nas raízes mais profundas do seu coração, recebeu do próprio Deus uma visão contemplativa em relação à criação. Francisco compôs, inclusive, ou seja, a tradição diz que ele compôs este hino das criaturas. Louvado seja meu Senhor pelo irmão Sol, pela irmã Lua e assim por diante. Este louvor, porque Francisco tinha a consciência que todas as coisas foram criadas por Deus. Chamava a criação de irmã. Não porque Francisco tinha problemas assim de consciência, escrúpulo de consciência, porque não podia matar uma galinha para comer, porque não podia... Não, nada disso. Mas ele tinha consciência de que todas as coisas foram criadas por meio do Verbo de Deus, por meio da Palavra de Deus. E, portanto, a criação precisava ser tratada com respeito, porque a criação está a serviço da pessoa humana.
Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, dando à pessoa humana aquela autoridade sobre a criação. Quando o próprio Deus diz à pessoa humana, isso está lá no livro do Gênesis, né? Dominai a criação. Mas esse domínio deve ser feito à imagem e semelhança do senhorio de Deus. Deus sustenta a criação. Deus faz com que a criação se desenvolva para o seu fim último, que é a própria glória de Deus. Todas as coisas foram criadas para glorificar o Senhor. Por isso a pessoa humana deve exercer esse domínio cuidando da criação.